Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de maio. E que pregão, Ibovespa queda de 8,8% neste pregão, chegou até a ter um circuit breaker, uma parada ali de negociação, onde acontece depois de uma queda aí, um limite de queda de 10%, daí tem uma parada em torno de 30 minutos, volta para o pregão, se bater 15%, para novamente, tem mais uma parada aí, só que agora de 1 hora, depois se cair mais e bater em 20%, tem uma nova parada e aí sem um tempo exato para retornar. A bolsa que define aí se vai retornar no dia ou só no próximo pregão. Mas enfim, tivemos aí essa pancada para baixo. O que é que o Ibov graficamente faz com isso? Anula qualquer tipo de tendência de alta, seja no gráfico diário ou seja no gráfico semanal. No gráfico semanal, a minha leitura, primeiramente lembrando do gráfico mensal, na minha leitura pelo gráfico mensal do Ibovespa, que a gente ainda, isso aqui tudo, enquanto não romper aqui em cima, a gente está dentro de uma correção. Se a gente considerar que o mercado sai daqui de baixo, vai lá em cima, sem movimento mais claro de baixa, seja aqui ou aqui, movimento mais claro é mais candle, ou seja, esse movimento, ó, movimento com mais meses para um lado ou para o outro, aqui ó, olha os zigue-zagues, meses para cima, meses para baixo. Então isso aqui não aconteceu nesse movimento subido, que realmente demonstrou bastante força. Só que agora começa a ter uma chance maior, já está no terceiro mês de correção. Isso não aconteceu aqui anteriormente. Então o mercado vinha aqui para cima e abortou esse rompimento aqui, mantendo-se dentro desse movimento de correção, que pode ser um movimento ainda que fique parado, travado em alguns meses aqui, que seria a correção no tempo, ou uma correção maior no preço, que possa vir um pouco mais abaixo. Dentro desse cenário todo apresentado aqui para cima, rompendo vários topos anteriores, eu não tenho uma perspectiva de falar que vai lá embaixo, vai rasgar tudo para baixo agora, acabou o cenário de tendência de alta de maneira geral, num prazo maior. Eu não vejo dessa forma nesse primeiro momento. Até pela forma como está acontecendo essa correção, eu não vejo ainda algo tão relevante em termos de ter um movimento tão forte assim para baixo, falando em prazo maior. Olhando novamente aqui, passando para o gráfico semanal, agora o cenário que fica fez um movimento para cima, se a gente considerar isso aqui um movimento para baixo, aqui bate até no tempo essa tentativa de subida, essa tentativa de queda, e novamente aqui faz 4 aqui, praticamente 4 a 5 candles para baixo, 4 para cima, e faz agora, está tendo essa semana forte para baixo, devido a esse pregão. Então a gente teria uma chance, considerando até esses últimos 4 candles aqui, de ter alguma movimentação para baixo. Enquanto o mercado não voltar rapidamente aqui para cima, caso isso aconteça, pode acontecer de tudo nesse momento, então fica mais a questão de se ter uma movimentação, seja um lateral ou um movimento mesmo de baixo aqui, de ter algumas semanas dentro desse movimento de baixo, que se encaixaria até perfeitamente bem de se ter algo semelhante a uma correção em ABC, considerando o cenário de alta do prazo maior, que é o gráfico mensal, e considerando também que essa movimentação de correção ainda está dentro desse último movimento de subida relevante do gráfico semanal. Então é um movimento que pode vir a buscar um patamar de fundo mais relevante, que é essa região de fundo aqui na faixa de 56.828 pontos. Então teria um cenário aqui agora que apoiaria mais a operação na ponta vendedora de swing trade, mas logicamente após pelo menos pelo meu sistema, após alguma correção. Neste pregão, foi um pregão que fica claro a questão de se ter gestão de risco em cima das posições, porque o mercado como um todo, seja falando em termos de fundamentos, de inflação mais baixa, juros mais baixos, tinha apoio aí para cima e graficamente falando o mercado estava em tendência de alta. Só que por sorte, vamos dizer assim, eu não estava em nenhuma posição comprada em ações. Falo por sorte porque dentro da minha metodologia não se encaixou entrada já aqui nesse ponto. E olha que eu cheguei a recomendar no pregão de ontem a Rent 3. Na verdade não de ontem, de anteontem, foi no pregão de ontem na superação da máxima do pregão de anteontem. Então se superasse essa máxima aqui, seria entrada, mas foi abortado. Eu comentei na última videoanálise, foi cancelada essa entrada. Então não tinha nenhuma posição de compra em aberto. Por quê? Porque pelo semanal, se olhar até para a Rent 3, já tinha um movimento prolongado para cima, mas o que eu gostaria de ver nos ativos era o que a Rent 3 fez, uma correção.
A partir dessa correção, ia buscar alguma entrada na ponta compradora. Só mencionando que essa videoanálise tende a demorar um pouco mais do que o tradicional dentro do que aconteceu no pregão de hoje. Tá? Mencionando alguns aspectos aqui que eu considero importante. Então, dentro do que estava acontecendo, para mim era uma correção, que poderia me trazer uma entrada. Qual foi outro ativo que eu também estava de olho para compra? LPL4. Fez aqui uma tentativa de queda, abortou essa tentativa de queda, está fazendo uma correção. Inclusive, era um ativo que eu tinha anotado para o pregão de hoje. Era uma das possibilidades de entrada no pregão de hoje, mas devido ao que aconteceu já no início do pregão, sem chance de fazer essa entrada ou mesmo passar essa recomendação. Então, mas era um ativo que, dentro do que eu falei, no semanal já está um movimento muito prolongado para cima. Já começa a diminuir o espaço para cima, uma melhor relação risco-ganho. Então, teria que, pelo gráfico diário, ter alguma correção para se abrir um pouco mais de espaço. Por isso que eu gosto um pouco mais, eu trabalho mais com correções. Na verdade, é o meu sistema baseado, meu sistema de metodologia é baseado em cima de correções. Lembrando, sistema não é só uma forma de estratégia, não é só estratégia de compro se superar, se uma média cruzar para cima outra média, não é isso. O sistema é algo mais completo, é uma questão de gestão de risco, quais são os ativos que você vai operar, a periodicidade gráfica que você vai utilizar, em média, quanto de tempo que vai demorar cada essas operações, se você vai trabalhar em cima de swing trade, e em swing trade você vai usar quais são os ativos que você vai operar como swing trade. Para day trade você vai utilizar quais ativos, qual o tempo gráfico você vai utilizar, qual a gestão de risco que você vai utilizar em cada uma dessas operações, o quanto qual a sua perda máxima em cima do capital total, em cima de uma operação de swing trade ou em cima de operação de day trade. Enfim, sistema é algo muito mais completo quando eu falo sobre sistema, e é algo que tem que se encaixar com o seu perfil. O que eu utilizo não necessariamente seja a única coisa que dá certo no mercado financeiro. No mercado de renda variável há diversas outras estratégias ou metodologias, sistemas que também dão certo. Mas tem que se encaixar com o seu perfil, isso é fundamental. Então, para mim, não estava, por sorte, não estava dentro de nenhuma posição. Quais outros ativos que eu estava de olho também? A BCB4 para o pregão de hoje. Estava de olho na BCB4. Por quê? Porque estava em tendência de alta. Pelo gráfico semanal, tirando até o pregão de hoje, o ativo estava dentro de um movimento de subida, fez um movimento forte de alta, faz uma correção, está dentro do movimento de subida no gráfico semanal, me chamava a atenção para trabalhar na ponta compradora em cima desse ativo a partir do pregão de hoje. Superação da máxima no pregão de hoje, mas abortou completamente, anulou completamente sua tendência de alta, foi o que vários ativos fizeram no pregão de hoje. O outro papel também que eu estava de olho, BRSR6, que inclusive tinha gerado uma entrada aqui, tinha arriscado uma entrada aqui na ponta compradora, que bateu no objetivo já aqui nesse pregão. Então o ativo foi mais acima, geram aqui uma correção, está dentro também da mesma modelo que eu acabei de mostrar ali em cima do gráfico agora de ABCB4, também se encaixaria para mim uma compra que se superasse a máxima no pregão de hoje. Mas não aconteceu isso. Então, o que eu estava buscando no mercado era isso, era correção dentro do meu sistema. Por isso, não tinha nenhuma posição em aberto. Rente 3 passei, LPL4 estava de olho, mas nenhuma delas chegaram a acionar antes do pregão de hoje. Não tinha posição em aberto. Além disso, eu tinha comentado até, vou falar daqui a pouco sobre o gráfico da PTR4, sobre a situação que caberia a possibilidade de entrada. CCRO3, para quem lembra, na última videoanálise, falei, gerou uma primeira sinalização para se ter correção. E dentro dessa correção, dentro já de uma tendência de alta estabelecida, do movimento de alta no gráfico semanal, se fizesse algo aqui para baixo, alguns pregões, ainda citei alguns pregões para entrar comprando, é o que me chamaria a atenção para entrar comprando esse ativo. Se encaixaria mais com o meu sistema. Eu gosto das correções porque as correções costumam abrir espaço no gráfico e gerar uma melhor relação risco-ganho, ou seja, você trabalhar com um stop, uma proporção de 1 para 2 ou até um pouco mais, buscar uma melhor relação risco-ganho se a operação der certo. Se ela der errado, você sai com 1 em termos de proporção. Se der certo, você tenta buscar um objetivo de 2 vezes o risco da posição, que é o tamanho do stop. Então, de maneira geral, o que nós temos aqui no cenário para o Ibovespa? Anulou sua tendência de alta. Então, dentro do contexto que o Ibovespa apresentou no pregão de hoje, o que vai acontecer para os próximos pregões? Eu não sei dizer o que vai acontecer para os próximos pregões. Eu sei que o Ibovespa fez tecnicamente para mim é que ele anulou, olhando só o Ibovespa, não necessariamente todos os ativos, mas anulou a possibilidade de trabalhar na ponta compradora de imediato. Dalton, mas não caiu muito e posso entrar comprando? Pode.
mas para minha metodologia, para o meu perfil, o sistema que eu utilizo não se encaixa a entrada neste momento. Inclusive, para encaixar a entrada de swing trade, teria que acontecer mais alguns pregões, avaliar mais alguns pregões após o pregão de hoje para buscar esse tipo de entrada, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Ou a outra forma, trabalhar com gráfico de menor periodicidade, gráfico, por exemplo, de 60 minutos, e aí sim buscar operações que se encaixem dentro da mesma metodologia, só que numa periodicidade menor. Então, por exemplo, aqui no gráfico diário do Ibovespa está com dois candles fortes para baixo. Aí se eu jogar lá no gráfico 60 minutos, dependendo da correção que fizer num gráfico de 60 minutos, dentro deste forte movimento para baixo, é o que chamaria atenção para se buscar venda mais adiante, olhando o G60. Isso tende a acontecer também nos outros gráficos, para se estabelecer um stop mais curto e se buscar um objetivo com a melhor relação risco-ganho na operação. Ou seja, mas sem sair do meu sistema, que é justamente trabalhar um pouco mais em cima das correções. Nos futuros hoje não cheguei a fazer recomendação, seja ponto comprador ou ponto vendedor, dólar ou mini índice, vou colocar aqui no gráfico do mini índice. Por que eu não fiz? Porque a volatilidade abriu absurdamente, o dia ficou sem um contexto claro em termos de a direção, que eu gosto de trabalhar em cima de perspectiva, e além disso, o tamanho do stop. Lembrando, se eu jogar num gráfico de 10 minutos, eu costumo trabalhar com um gráfico de 10 minutos para fazer as entradas. E geralmente, a volatilidade média nesse tempo gráfico estava em torno dos 140 pontos. Significa dizer, em média, os candles aqui no gráfico de 10 minutos tinham ali, a oscilação média era de 140 pontos, ou seja, o stop fica ali nessa faixa dos 140 pontos. Pode ter até stops menores, dependendo no momento de menor volatilidade. Só que, por exemplo, olha, pegando aqui uma compra, por exemplo, desse fundo aqui, esse stop aqui é um stop de mais de 600 pontos. Então, o que tem que ficar claro é que se eu trabalho com a média, que se a média de volatilidade era em torno de 140 pontos e agora você tem um stop de 640 pontos, o que tem que ficar claro em termos de gestão de risco é que aqui você precisa reduzir o número de contratos. Por quê? No mercado financeiro, então, entrando na parte de gestão de risco, no mercado financeiro a gente tem que estar preparado para, primeiro, fazer uma questão da gestão de risco, que é o quanto você vai colocar do seu capital total nessa operação, em cima de uma operação, seja para day trade nos futuros ou nas ações. Você vai alocar 100% do seu capital total em cima dessa operação, você vai alocar 20%, então vai depender da sua gestão de risco. Para responder quanto você vai alocar, você precisa responder outra pergunta. Qual a sua perda máxima por operação em cima do seu capital total? Exemplo, se uma operação der errado, você vai perder quanto do seu capital total que está disponível para renda variável ou para investimentos? Se você tem 100 mil e você aceita perder no máximo R$1.000 por operação, se der errado essa entrada, se ela for acionado o stop, significa dizer que você está aceitando uma perda máxima de 1% do seu capital total. Então é isso que você precisa estabelecer. 1% de perda por operação é satisfatório para você ou você acha muito e você vai reduzir? Pode reduzir para 0,5%. E a partir daí que você vai definir o quanto você vai colocar nessa operação. Que aí você vai, em cima da volatilidade ou do tamanho do stop que foi estabelecido, você vai definir quanto você vai colocar nessa operação baseado em cima do tamanho do stop e da perda máxima que você vai ter em cima de cada operação, para que toda operação tenha o mesmo peso. Então aqui, neste caso, se eu definir, por exemplo, que no day trade eu vou perder no máximo 0,5% por operação, se der errado, significa dizer, se der errado uma operação de 140 pontos, 140 pontos gera no meu capital total uma perda de 0,5%. Só um exemplo. Gera uma perda total em cima do capital total, 140 pontos, 0,5%. Significa dizer que se você tem essa gestão de risco e considerando a volatilidade desse dia, uma perda que, se essa operação que der errado, uma perda de 640 pontos, 650 pontos, ela tem que também gerar uma perda no máximo
em torno ali de 0,5% do seu capital total. E para que isso aconteça, você tem que reduzir o número de contratos. Exemplo, vamos supor que aqui aumentou em 4 a 5 vezes, em torno de 4 vezes a 5 vezes o tamanho da volatilidade média. Logo, você tem que reduzir. Se você opera com 20 contratos, você vai ter que reduzir aí para 5 contratos, para 4 contratos, para que essa posição, que é uma posição normal, ou seja, pela volatilidade do momento, ela tenha o mesmo impacto que uma perda de 140 pontos. Porque é muito fácil a gente entrar aqui, poxa, deu 1000 pontos aqui para cima, e você esquecer do lado que você tem que pensar no mercado, que você, ao entrar numa posição, ela pode dar errado. Tem que pensar que ela pode dar errado, para você justamente saber qual a sua perda máxima e o quanto vai afetar o seu capital total. E além disso, você tem que estar preparado para o imponderável, que é o imponderável é, voltando aqui para um gráfico, por exemplo, de uma ação, PETR4, por exemplo, o imponderável é você estava comprado na Petro, tá? Vamos dizer assim, qual o stop que você tinha estabelecido, e ela abre com um baita gap de baixa. O imponderável é essa, você tinha um stop, uma perda máxima estabelecida, e ela pulou a perda máxima que você estabeleceu. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que se você tiver uma gestão de risco nesse sentido de você não alocar muito capital em uma única operação, muito capital, uma parcela muito grande do seu capital total em uma única operação, por mais que você tenha uma perda grande em uma única operação, se você usar só uma parcela, sei lá, de 20%, você usou aqui 20% do seu capital total em cima dessa posição, ou menos, 15% do seu capital total em cima de uma posição dessa, e ela deu uma perda aí que gerou, no final das contas, em vez de ter gerado só 1% de perda do seu capital total num stop normal, ela gerou 8%, por exemplo, de perda, ou 6% de perda do seu capital total, não é algo que vai te acabar com o seu capital total. Você vai permanecer no mercado. Mas, Dalton, eu tenho que me preparar sempre para isso. Não, você tem que preparar para um imponderável. Mas ele não acontece com toda a frequência. Então, assim, não é comum isso aqui acontecer. É importante estar preparado na questão de gestão de risco, mas se acontecer, você vai acionar o stop. É uma perda que não vai acontecer com bastante frequência. A frequência é muito baixa, ou seja, algo acontecer aqui nesse sentido. Normalmente, qual foi a última vez que a gente viu um gap ou um circuit break sendo acionado? Em 2008. Circuit break lá do limite de percentual de perda lá no Ibovespa em relação ao fechamento do pregão anterior. Em 2008. Então a gente já está em 2017, são 9 anos que aconteceu algo nesse sentido de novo, uma perda pancada assim para baixo. Então não é comum. Então não pode se balizar por isso, mas é importante sempre pensar no imponderável que pode acontecer em cima do mercado, para que você possa balizar aí sua gestão de risco em relação ao seu perfil, o quanto colocar em cada operação. Então essa seria a minha principal recomendação em termos de aprendizado que aconteceu no pregão de hoje. Mas voltando aqui para os futuros, olhando para o gráfico de 60 minutos, então agora a gente já tem um pouco mais de referência. A tendência já é de baixa, completamente, já era de baixa no pregão de ontem, se intensificou muito, só que ficou bem esticado para baixo, gera aqui uma movimentação para cima, volatilidade maior, número de contratos mais baixo, aí nos próximos pregões para day trade provavelmente essa volatilidade vai permanecer um pouco mais alta do que estava a média. E dentro do que está acontecendo, está dentro de um movimento de baixa. Seria até mais interessante que se estendesse um pouco mais esse movimento aqui para cima, para se ter uma perspectiva melhor em termos de nova movimentação para baixo, para se trabalhar na ponta vendedora. Mas dentro desse movimento de baixa, gerando principalmente num gráfico de maior velocidade, formação de topo abaixo desse patamar aqui em torno dos 61 mil pontos, por volta de 61 mil pontos, chamaria atenção mais para a ponta vendedora. Mas não descartaria trabalhar na ponta compradora caso se permaneça aqui trabalhando acima, ou seja, com a possibilidade de ter algo mais aqui para cima, acima dessa região aqui de 61.500 pontos, arredondando, isso me chamaria um pouco mais atenção, principalmente se abrir caindo e não deslanchar muito para baixo desse nível que eu acabei de mencionar, para se buscar a operação aqui na ponta compradora, uma nova sinalização para cima. No mini dólar, depois, olhando para o gráfico diário, uma pancada para cima, uma alta de 7,81%. Então, algo relevante, porque se a gente olhar para o gráfico semanal do mini dólar, é relevante no sentido de o mini dólar tinha um movimento muito forte aqui para baixo,
esse movimento estava muito fraco para cima, o que dava um indício muito maior de se fazer algo relevante para baixo. E a semana passada já deixou algo isso mais claro, no sentido mais claro, assim, aumentou essa chance, porque estava inclusive aqui encaixando bem na questão do tempo de correção. Só que o mini dólar reverte completamente isso, faz um candle de reversão muito forte, que pode reverter toda essa perspectiva. Se a gente olhar para um gráfico mensal, jogar aqui no gráfico mensal, a gente pode ver que está tudo dentro desse movimento de subida. Faz aqui, se a gente olhar, fazer uma comparação em termos de tempo aqui, vai bater basicamente um tempo aqui desse movimento de subida para esse movimento para baixo e traz uma perspectiva um pouco maior aqui para cima. Então, essa formação aqui, se a gente olhar aqui para trás também, como começou toda essa movimentação para cima, começou de maneira fraca. Não significa dizer que vai acontecer a mesma coisa, mas houve um candle muito relevante que mudou algo que tinha começado muito fraco para cima. Então aqui começou algo muito fraco para cima e ganhou bastante força para cima. Então vai depender muito de como vai fechar a questão desse mês, e justamente olhando para um gráfico de maior periodicidade semanal ou mesmo gráfico diário, a importância de se ter o que? Um retorno do preço, os movimentos de correções aqui sejam mais fracos e não volte mais a trabalhar abaixo de um nível aqui em torno de 2,239, 2,240, e passe a usar essa região aqui como uma região de suporte para o dólar. Então, olhando para o G60, a gente tem aqui um pregão, uma abertura forte para cima, movimentação para baixo e uma formação de fundo. Pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Então, dentro dessa perspectiva, dentro dessa tendência de alta do G60 e dessa formação de fundo, fundos ascendentes no gráfico de maior periodicidade é o que me chamaria a atenção para a ponta compradora. Abriu subindo, bateu aqui nesse nível e gerou alguma sinalização mais forte para baixo aqui, me chamaria a atenção mais para a ponta vendedora. Então, ficaria aberto seja para a ponta compradora ou ponta vendedora, principalmente que isso aqui alterou muito o que a gente tinha para trás, e será importante avaliar aí prazos menores para que a gente possa estabelecer as entradas. Vamos para as ações PTR4. PTR4 com o pregão de hoje, com essa queda de 15,76%, ela anula completamente a sua tendência de alta, que eu já tinha comentado em relação a o que ela fez aqui. Eu tinha uma tendência aqui de alta e a ação perde toda aqui uma tendência, perde sua tendência, um fundo importante, e também esse fundo aqui. Então, se a gente olhar para o gráfico semanal, a Petro tem um ponto bem relevante aqui para cima. Aqui estabeleceu um pivô de alta no semanal, só que esse pivô de alta está dentro desse movimento de baixa. Lembra da Vale 5, que eu já mencionei, 2 pivôs de alta na Vale 5 que terminaram não evoluindo muito por estar dentro do movimento de baixa, ou seja, ele tem uma importância um pouco menor enquanto não romper o topo ali anterior. Então a Petro, se olharmos de maneira simples, fez um movimento forte para baixo, faz uma subida que não rompe mais aquele topo, volta a cair perdendo esse fundo anterior, não consegue mais também voltar para cima dos topos anteriores, e aqui para cima novamente não consegue romper topo anterior e novamente perde a mínima aqui desse fundo anterior. Então, por enquanto, a Petro, olhando para os pontos mais importantes, os recuos mais importantes, ela vai deixando topos importantes, topos relevantes, e perdendo os fundos mais relevantes, ou seja, a tendência aqui é de baixa. Se olharmos para o mensal, fica mais claro que o movimento é de baixa, dentro do que eu falei até no Ibovespa, movimento forte para cima. A Petro é que vai fazendo de maneira mais clara uma movimentação de correção. Ela tinha dado um sinal aqui nesse mês, que foi superação da máxima do mês anterior, para se ter algo para cima. Só que eu não passei nenhuma entrada para esse ativo, porque eu já tinha comentado que o que eu estava de olho nesse papel era de, depois desse candle aqui, comprar fundo ascendente, após uma correção dentro do que eu falei, dentro da minha metodologia que eu costumo trabalhar. Então eu estava de olho nessa correção que ela poderia acontecer, só que ela vai e aborta completamente. Ela aborta, e o que vai acontecer agora? Eu não sei o que vai acontecer, mas o cenário desse ativo, graficamente falando, submete novamente a ponta vendedora, não necessariamente nesse pregão. A partir do momento que eu avalio os próximos pregões desse ativo, gerando aqui uma movimentação para cima, respeitando esse patamar aqui, ou dependendo do que acontecer, vier até mais acima, gerar topo descendente no gráfico diário, seria a alternativa de entrada. Para ser mais ousado, teria que buscar um gráfico de 60 minutos para buscar também trabalhar em ponta vendedora através de movimento fraco para cima no G60, através de topo no G60. Ou mesmo de topo descendente no gráfico de 60 minutos. Na Vale 5,
O dia terminou aqui ainda com a leve alta de 0,39%, abriu com um gap de baixo e foi lá em cima, fechou aqui em cima. Mas o fato não mudou graficamente a Vale 5. Se olhar para o semanal está bem fraco essa movimentação para baixo em relação a esse movimento que não perdeu ainda a mínima desse fundo. Se a Vale 5 confirmar ainda, se mantiver dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, ou seja, vier aqui para cima da máxima dessa semana, 26,19, permanecendo acima dos 25,88, que foi a máxima da semana anterior, é um ativo que vai estar apoiando um pouco mais para mim buscar compra de fundo ascendente. Dentro do que eu já tinha falado nesse dia aqui, que ela chegou a gerar sinalização de pivô de alta, que não se encaixava para mim, que eu não trabalho muito com operação de rompimento. Mas é um ativo que, se permanecer dessa forma, chamaria atenção para a ponta compradora através de fundo ascendente. Nesse momento, não ganhando força aqui para cima, ficando mais travado, é um ativo que ainda pode trabalhar na ponta vendedora, mas preferencialmente eu gostaria de ver esse papel mais abaixo desse nível aqui dos 24,74, 24,75, para se buscar operação de venda nesse papel. Então, por enquanto, o cenário gráfico da Vale 5 não se encaixa para mim para entrada, olhando em termos de swing trade. Não estou falando gráfico intraday para aproveitar oscilações ali rápidas durante o pregão. Eu teria que buscar G60 ou mesmo operações de day trade num gráfico de menor periodicidade, que eu costumo fazer isso através dos futuros. Outras ações, Itube 4. O que Itube 4 fez? O pregão de hoje tem uma relevância muito grande, no sentido de fez algo importante no gráfico. Só que o mensal ainda é algo importante, porque está numa tendência de alta. Então não dá para se ter uma perspectiva tão forte para baixo no primeiro momento. Mas o que ela fez em termos de operação, da minha metodologia, que é swing trade, foi algo significativo. Significativo no sentido de rompeu de maneira muito forte fundos anteriores. Gerou então aqui basicamente uma retomada de uma tendência de baixo, configurando também algo nesse sentido no gráfico semanal. Então o cenário gráfico de maneira geral, em cima, por exemplo, do Itube 4 e outros bancos, ficou mais na questão de se buscar a operação na ponta vendedora. Não necessariamente que tem que voltar lá em cima, mas avaliar os próximos pregões, apoiando mais operações na ponta vendedora. E a chance de se ter algo bagunçado para frente é muito grande. Depois é algo semelhante se a gente pegar um gap de alta ou de baixa num day trade muito grande, ou seja, não no pregão de hoje, mas se a gente pegar, por exemplo, um gap de alta ou de baixa de 600 pontos, hoje foi muito maior do que isso, mas 600 pontos, 500 pontos, 400 pontos, geralmente os movimentos na sequência eles são movimentos um pouco mais travados. E isso tende a acontecer aqui no gráfico diário de diversos ativos, por isso que eu mencionei para swing trade, pode ter a necessidade de ter mais alguns pregões para definir aí operações, principalmente na ponta vendedora de swing trade nos ativos. Então, Itube 4, tendência de baixa, no meu modo de ver. Topos, depois de movimentação fraca para cima, é o que me chamaria mais atenção de atuar a favor do cenário que foi apresentado na tendência de baixa, e aí teria que avaliar justamente a movimentação de recuo. Qualquer operação de venda neste momento, que não seja pelo gráfico diário, aguardar alguns pregões, eu teria que me balizar pelo gráfico 60 minutos. E aqui pelo gráfico 60 minutos pode trabalhar no sentido de uma ABC, se fizesse algo aqui para cima, e aí buscar uma venda um pouco mais acima, na perda de mínima aqui, depois de uma tentativa de subida contra um forte gap de baixa. É uma das alternativas para se trabalhar em cima. Essa é uma das alternativas, e a outra seria através de quê? De topo descendente. Gerar topo descendente também seria uma das possibilidades de trabalhar de venda aí de day trade ou mesmo de swing trade de um pregão para o outro, um movimento de 60, dentro do que eu acabei de falar em cima de Vale 5 ou de PTR4, principalmente da PTR4. Olhando agora para outros ativos, Lame 4. Lame 4 é um ativo que, se a gente olhar para o mensal, ela já vinha num movimento menos forte que o mercado. E olha o semanal, que interessante, se a gente comparar esse movimento com esse, como vai batendo com esse e com esse aqui, em termos de tempo, principalmente os movimentos, e como ela começa muito forte esse movimento, perdendo uma região importante no gráfico semanal, ou seja, é um ativo que está mais alinhado para baixo, é um ativo que seria mais interessante para a ponta vendedora, depois justamente de ter alguma coisa para cima. Um cenário gráfico que apoia mais a operação na ponta vendedora na Lame 4, no meu modo de ver. Pode até não acontecer, mas é um cenário gráfico que me chamaria mais atenção do que outros ativos aí nesse primeiro momento. E FIBR3, e para a ponta compradora alta, o FIBR3 é um ativo que, se olharmos para o semanal,
aqui é o semanal, faz esse movimento para baixo, faz aqui uma movimentação para cima. Esse movimento não começou de maneira forte, ou seja, ainda não dá para se esperar muito para cima, até porque está tudo dentro de um grande movimento de baixo no mensal, e aqui no mensal está quase montando um pivô de alta, apesar de ser dentro desse movimento de baixo. Mas o fato é que o ativo no gráfico diário rompe uma série de resistências aqui para cima, está em cima de um novo patamar de resistência. Eu compraria a superação da máxima desse candle? Não, porque não se encaixa para mim esse tipo de entrada. Eu fico mais para as correções. Dependendo da correção desse papel, esse cenário gráfico, por estar dentro do movimento de alta, um gráfico semanal, por ter feito, tá fazendo aqui no primeiro momento uma semana forte para cima, vamos ver como é que vai fechar o próximo pregão, é um ativo que o cenário gráfico, para mim, se encaixaria mais para a ponta compradora. Bem, é isso, amigos. Desejo a todos aí uma ótima noite, um bom descanso. Agradeço sua audiência como sempre. Dê um like na videoanálise se foi útil para você de alguma forma. Peço desculpa pelo tamanho dessa videoanálise, mas foi algo realmente diferente que aconteceu no pregão de hoje. Eu aproveitei para fazer comentários extras no pregão de hoje. Um grande abraço e até o próximo pregão dessa sexta-feira.